Eu já fiz um vídeo falando sobre a reforma tributária e sobre como essas mudanças estão transformando o ambiente de negócios no Brasil. Só que hoje eu quero ir para um outro caminho, porque depois daquele vídeo uma pergunta continuou aparecendo e fazendo a gente refletir aqui todos os dias. Porque assim, de fato tem muita gente preocupada com a reforma tributária, certo? Mas será que o problema é realmente essa reforma? Ou será que essa questão já está apenas revelando problemas que já existiam dentro de muitas empresas? Porque uma coisa para mim que é muito clara é que a partir de agora nunca foi tão caro ser amador no Brasil. E quando você entende o que está acontecendo com os empresários brasileiros nesse momento, percebe que talvez o maior desafio não esteja nos impostos. É óbvio que é alto pra caramba, mas às vezes o desafio principal esteja na forma como muitas empresas estão sendo administradas como um todo. Então antes que você escreva aqui nos comentários aqui me xingando, falando que o imposto é alto pra caramba, tal, como você é burro, eu quero chamar sua atenção nesse vídeo aqui porque no Brasil sempre foi difícil, mas agora tá diferente. O empreendedor no Brasil nunca foi uma tarefa tão fácil. Imposto muito alto, burocracia, insegurança jurídica, regras que mudam constantemente e uma carga tributária que está entre as maiores do mundo. Isso não é novidade para ninguém. O empresário brasileiro sempre precisou desenvolver uma habilidade quase que única de adaptação para sobreviver e tocar o seu negócio. Só que existe uma diferença importante entre o Brasil de alguns anos atrás e o Brasil de hoje. Durante muito tempo, era possível compensar a falta de gestão com esforço. Era possível compensar a falta de controle com experiência. Era possível compensar a falta de processos com improviso. A gente até é conhecido como o país do jeitinho. Sempre se dava um jeitinho para tudo. Só que o ambiente está mudando rapidamente. A digitalização aumentou. Os sistemas da Receita Federal ficaram mais sofisticados e é quase um dos mais poderosos do mundo. O cruzamento de informações ficou muito mais eficaz e as movimentações financeiras deixam rastros. E a reforma tributária está acelerando ainda mais essa transformação. Não porque ela seja necessariamente a responsável pelos problemas, mas porque ela está forçando empresas a olharem para áreas que durante anos foram ignoradas. Quando o empresário reclama da situação do país, normalmente a primeira resposta é falar dos impostos. E beleza, existe um motivo mais do que suficiente para isso. A carga tributária é infinita, muitas vezes injusta. Eu falo porque eu passo na pele o tanto que a gente paga de imposto para colaborador, faturamento, é uma loucura. E frequentemente confusa também. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz aqui, que é se o imposto fosse o único problema, por que algumas empresas conseguem crescer, gerar lucro e expandir, enquanto outras vivem constantemente no limite? A resposta normalmente está na gestão, porque existem empresas faturando milhões sem saber exatamente qual é a sua margem de lucro, empresas que não possuem controle adequado de estoque, empresas que não acompanham o indicador financeiro básico, empresas que não sabem nem quanto que vende direito, empresas que sabem quanto vendem, mas não sabem quanto que realmente ganha, quanto que deixa na última linha. E quando uma mudança tributária aparece, essas empresas entram em pânico. Não porque a reforma criou o problema, mas porque ela tornou impossível continuar ignorando aquilo que já estava errado, mas ia sendo tocado. É só ver a quantidade de empresa que tem de gente faturando muito, tendo um resultado, mas ele não sabe, o empresário não sabe analisar um balanço, um DRE, um fluxo de caixa. Ele simplesmente vai, tem um feeling ali do que dá, mais ou menos, e toca o barco. E existe uma mentalidade muito comum no empreendedor brasileiro, que é a ideia de que o objetivo é permanecer pequeno o suficiente para continuar pagando menos imposto possível e fazer uma engenharia maluca para ele continuar no simples com 5, 10 CNPJs. E à primeira vista, isso parece fazer sentido. Afinal, ninguém gosta de pagar imposto, certo? Mas o problema é que muitas vezes essa mentalidade faz o empresário tomar decisões que limitam o crescimento do seu próprio negócio. Ou seja, em vez de pensar em como faturar 10 milhões, sair do simples e ele passar a pensar em como não ultrapassar determinado limite, aumentar a gestão, aumentar a produtividade, em vez de estruturar a empresa para crescer, eles procuram formas de permanecer dentro de uma faixa tributária específica e sem perceber, transforma o próprio crescimento em um baita de um problema. Se a gente fizer uma analogia com um atleta profissional que treina todos os dias para nunca subir de categoria, parece um absurdo, não é? Só que é exatamente isso que muitos empresários fazem. Eles gastam energia tentando permanecer pequeno quando deveria estar usando essa mesma energia para construir uma empresa mais forte, mais organizada e, consequentemente, mais rentável. Então veja, eu sei que você pode estar ficando puto comigo aí, mas eu vou te falar. O sucesso, ele pode destruir a tua empresa. O momento mais perigoso de um negócio não é quando ele está indo mal, é quando ele começa a dar certo. Porque enquanto a empresa é pequena, o fundador controla praticamente tudo. Ele vende, ele atende, ele entrega, compra e resolve problema de tudo quanto é lado. Só que quando o faturamento cresce, surgem novos desafios. Aí você começa a ter um estoque para administrar, equipe para liderar, clientes para atender, processo
processo para criar, fluxo de caixa para controlar. E se você não pensa no processo, o teu custo aumenta, desproporcional à tua receita. Você tem que negociar com o fornecedor. E é exatamente nesse momento que muitos empresários se perdem completamente. Eles continuam administrando uma empresa em crescimento com a mesma estrutura mental que utilizavam quando trabalhavam sozinho. E o resultado é previsível, não tem outro jeito. Você para pensar um pouco, você vai ver que não tem outro caminho. O faturamento cresce mais rápido do que a gestão e a complexidade aumenta. Os erros começam a aparecer, o risco começa a subir muito. E aquilo que deveria ser uma fase de expansão se transforma em uma fase de estresse permanente. Talvez a maior mentira que o empresário brasileiro tem ouvido nos últimos anos seja a ideia de que existe sempre um jeitinho. Um jeito de pagar menos imposto, um jeito de empurrar um problema para frente, um jeito de deixar para organizar a empresa depois que processo é coisa de empresa grande, dá um jeitinho ali para operar sem controle, faz uma conta básica. Só que toda decisão tem um preço. Durante muito tempo esse preço ficou escondido e agora não está mais assim, porque a reforma tributária não está apenas mudando as regras, ela está aumentando a importância da profissionalização da gestão da tua empresa. Ela está separando empresas que conhecem seus números de empresas que vivem apenas da intuição. E talvez seja por isso que tanta gente esteja preocupada. Não porque as regras mudaram, mas porque agora ficou muito mais difícil esconder uma falta de gestão. Claro que a gente está caminhando para o maior IVA do mundo, beleza, o imposto continua sendo um baita de um problema, mas agora o governo está levando as empresas principalmente para o lucro real e aí você precisa fazer contabilidade fiscal, gestão financeira, profissional. No Simples você não tinha tanta essa necessidade, mas agora também você vai precisar optar lá pelo híbrido ou sair do Simples, porque senão você não gera o crédito. Então, não tem jeito. Os números sempre contam a história primeiro. O problema é que muitas empresas só olham para eles quando a crise já chegou. E foi exatamente por isso que a controladoria deixa de ser uma ferramenta financeira, só dos grandes, e passa a ser uma ferramenta de sobrevivência e, mais do que isso, uma ferramenta de gestão para você crescer com previsibilidade, dinheiro do bolso, saber para onde você está indo. Porque enxergar um problema enquanto ele é pequeno é infinitamente mais barato do que tentar salvar uma operação quando ele já se tornou uma crise. E é exatamente aí que a gente modelou toda a solução da Octalink. Isso porque controladoria não é luxo. RP, CRM com controladoria em tempo real, ele deixa de ser algo que você vai ver só depois de 3, 4, 5 meses do balanço e passa a ser uma ferramenta diária, fluxo de caixa diário, semanal e discussão de resultado com balanço da RE, com o número que você consegue confiar. Então, se você quer fazer gestão de verdade do teu negócio, clica aqui no link na descrição ou aponta o seu celular para o QR Code que uma equipe de especialista nosso vai entender o teu negócio e traçar o melhor plano de negócio para você crescer com previsibilidade e dinheiro no bolso. Agora tem um novo perfil de empresa que vai se destacar, na minha visão. Se existe uma lição importante em toda essa transformação, é que o empresário, agora, ele precisa ser muito mais gestor do que improvisador. Isso não significa conhecer cada detalhe técnico da contabilidade ou da legislação tributária, mas significa entender os números do próprio negócio. Se você decidiu empreender, você precisa saber os fundamentos da contabilidade, porque a contabilidade é a linguagem que a empresa se comunica. Você tem que entender margem, entender geração de caixa, entender rentabilidade, produtividade, porque cada vez mais as decisões precisarão ser mais tomadas com base em dados e não em experiência. O mercado está ficando mais competitivo e o ambiente regulatório está ficando mais complexo. Então você tem que ter a sua intuição sim, sempre, mas você tem que basear ela, você tem que ancorar em dados, não só mais deixar a intuição levar. E o espaço para erro está diminuindo, porque as empresas que vão prosperar nos próximos anos não serão necessariamente as maiores, nem as mais antigas. Serão aquelas que conseguirem tomar melhores decisões com mais rapidez. Então eu sei que tem um monte de gente na internet vendendo susto, vendendo caos, que a reforma tributária vai ser terrível, assim como a IA vai tirar emprego de todo mundo, vai todo mundo quebrar. Calma, eu acho que é uma mudança que a gente vai ter que se adaptar, assim como a gente já teve várias e tantas mudanças no Brasil, mas talvez ela seja apenas o primeiro sinal de uma transformação muito maior aí na tua empresa e principalmente na mentalidade sua como empresário. O Brasil está caminhando para um ambiente onde tudo será mais rastreável, mais digital e mais integrado. Isso significa, ou deveria significar, mais transparência. Eu sei que tem várias coisas aqui que a gente até preocupa a gente pelo controle que está prestes a ter nesse país que a gente sabe que tudo é muito obscuro, né? Mas, em tese, isso significa mais transparência, concorda? Só que aí, mais fiscalização, mais necessidade de controle e também mais necessidade de profissionalização. Se a gente já sabe que o governo vai ter todas as informações, vai ter todos os cruzamentos, a gente precisa ter isso primeiro. O empresário que entende isso cedo vai ter mais tempo para se adaptar. O empresário que ignora isso provavelmente será obrigado a se adaptar da pior maneira possível. E aí sim tem um problema aí. Quando o problema já estiver batendo na porta, já não adianta mais fazer nada. Eu acho que esse ponto é você não deixar para a última hora, dessa vez,
realmente, no final das contas, de fato, eu não acredito que a principal pergunta seja se a reforma tributária é boa ou ruim. A principal pergunta aqui é outra. A sua empresa está preparada para operar no novo jeito, no novo Brasil que está surgindo aí? Porque enquanto muita gente continua discutindo apenas imposto, outras empresas estão investindo em gestão, tecnologia, processo e controle. E talvez essa seja a maior lição dessa história aqui. A reforma tributária não vai quebrar empresas saudáveis, mas ela pode acelerar a queda das empresas que já estavam vulneráveis. A gente viu isso acontecer na pandemia, porque durante muito tempo o improviso, nesse caso da reforma, foi suficiente para sobreviver. Agora, cada vez mais, sobreviver vai depender de profissionalização. E é por isso que eu falo que nunca foi tão caro ser amador no Brasil. E se você ficou no vídeo comigo até agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, coloca nos comentários se você concorda com esse ponto de vista, se não concorda. A gente sabe que o imposto é uma loucura, mas não é só isso o problema é muito mais embaixo. Valeu, fica aí, se inscreve aí pro próximo vídeo para não perder outros vídeos como esse aqui. Valeu, até mais e fui!